E está aí revelado o motivo do pânico de Eduardo Bolsonaro. Ele sabe que será preso muito em breve. Olha só o que aconteceu ontem, todo mundo aí já está sabendo, né? Donald Trump elogiou o Lula. É engraçado, o Lula consegue aí ser amigo de todo mundo. Ele consegue aí coisas que se imaginam impossíveis, ele vai lá e faz. Então, depois disso, o Eduardo Bolsonaro entrou em parafuso e gravou aí um vídeo completamente em pânico, tentando culpar o Lula pelas tarifas ao Brasil. Vamos lembrar que quando o Trump anunciou tarifas de 50% aos produtos brasileiros, o Eduardo Bolsonaro saiu comemorando, falou: é só a primeira coisa que estamos fazendo contra o Brasil, vocês vão ver. Ou seja, ele colheu ali os louros daquilo, ele foi quem disse que aquilo é obra dele. Aí agora ele está tentando dizer que não é obra dele e que é obra do Lula. O que acontece é o seguinte: essa semana o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo foram denunciados para o Supremo Tribunal Federal por coação no curso do processo. Eles estão aí ameaçando o ministro do Supremo Tribunal Federal e fizeram aí tarifas contra produtos brasileiros, fizeram aí ministros perderem o visto para os Estados Unidos, o Alexandre de Moraes e a esposa serem afetados pela Lei Magnitsky, tudo isso para tentar paralisar o processo contra Jair Messias Bolsonaro. E eles são réus confessos nessa aí, não tem como eles se defenderem, porque eles confessaram tudo, tem inúmeros vídeos, o material probatório é enorme, e eles vão ser presos. Ok, nisso aí, o Eduardo e o Carlos Bolsonaro começaram com uma narrativa de que, olha, se eu fui denunciado, o Eduardo no caso, e o Jair Bolsonaro não, por que se mantém a prisão domiciliar dele? Vamos lembrar que o argumento para a prisão domiciliar do Bolsonaro é ainda que o Bolsonaro está financiando o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e o Bolsonaro é cúmplice nessa coação à justiça. Mas, se o Eduardo Bolsonaro é denunciado e o Jair não, então por que o Jair mantém as medidas contra o Jair? Acontece que a investigação não acabou. O Jair Bolsonaro ainda é investigado por isso. Ele vai ser denunciado por isso depois, mais tarde. Mas agora foi Eduardo e Figueiredo. Outros aí, como o Gustavo Geyer e alguns aí que também se meteram, também vão ser denunciados, tá? O Gustavo Geyer tá na mesma investigação, porque ele, quando o Trump anunciou ali Lei Magnitsky, ele, contra o Alexandre de Moraes, ele mandou correntistas do Banco do Brasil fecharem suas contas e tirarem todo o dinheiro do banco. Isso é crime contra a economia popular. E ele mandou que isso fosse feito porque o Trump ia usar a Lei Magnitsky no Banco do Brasil, o Banco do Brasil ia falir, vocês todos vão perder todo o seu dinheiro, e isso se não salvarem o Bolsonaro da cadeia. Isso é coação, tá tentando coagir os juízes. Então, vai dar ruim aí para ele, vai dar ruim para o Jair Bolsonaro, que é quem mandou dinheiro para Eduardo, vai dar ruim para todo mundo. Então, ficou aí a narrativa do Eduardo. Só que agora, ele está mudando um pouquinho a narrativa. Por que ele está mudando a narrativa? Porque ele diz aí que, olha, o Lula quer as tarifas, porque as tarifas aumentam a popularidade do Lula. Pô, mas quando as tarifas foram anunciadas, você não estava aí comemorando? Aí agora as tarifas aumentam a popularidade do Lula. Vamos lembrar que nas pesquisas para a presidência, o Eduardo Bolsonaro caiu, ele despencou nas pesquisas. A rejeição ao nome dele chegou aí num nível em que eu vou te falar. Até para o Senado, se ele queria ser candidato a senador, né? Esse era o plano inicial dele, antes de pensar em ser candidato à presidência. Até para o Senado tá difícil, tá? Bem difícil a situação dele. Claro que no Senado se elegem dois, e um com certeza vai ser da extrema-direita. Mas a rejeição a ele no bolsonarismo é cada vez maior. Vamos lembrar que na última eleição, ele teve menos votos que a Carla Zambelli. Na anterior, ele teve menos votos que a Joyce Hasselman. E aí ele teve 4 anos como filho do presidente da República para ter mais voto ali e não conseguiu ganhar da Carla Zambelli. Carla Zambelli que no bolsonarismo briga com um monte de gente. Ela já brigava com vários no bolsonarismo e foi esnobada pelo Bolsonaro várias vezes. Aí você vê, pô, que coisa. Por que os bolsominions preferem a Carla do que Eduardo? Porque eles veem mais verdade nela. E olha, ver verdade na Carla Zambelli. E nele não. Vem esse cara com ele é filho do Bolsonaro, legal, mas fora isso, nada. Aí a coisa começa a piorar. Por quê? Porque o Hugo Mota, ele recuou. O Hugo Mota, vamos lembrar, na semana passada, ele articulou com o Sóstenes Cavalcante para que o Eduardo Bolsonaro fosse nomeado líder da minoria da Câmara dos Deputados, e aí, como líder da minoria, ele não precisaria registrar presença. E aí ele ia tentar usar isso aí para falar, ó, se ele não precisa registrar presença, ele não tem faltas. Porém, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele não precisa registrar presença, mas se ele não registrar, ele toma falta. E ele vai ser cassado por falta, e isso vai chegar no Supremo Tribunal Federal, que vai cassá-lo. É fim. Aí, o que acontece? O Hugo Mota mudou.
Vou te mostrar aqui documento assinado pelo Hugo Mota. Indefiro. Tá vendo aqui, ó, bem grandão para você. Indefiro nos termos do parecer da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados. Indefere o quê? Ele indefere a nomeação do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro não é líder da minoria. Nunca chegou a ser e não é líder mais. Por que não, Thiago? Porque, segundo o Hugo Mota, o parlamentar que não se encontra em território brasileiro não pode ser nomeado líder. Ele tem que estar no Brasil para ele poder ser nomeado líder, tem que assinar lá o documento e tudo mais. Não adianta ele ser líder por procuração. Então, não. Os parlamentares do PL estão em pânico. Só que PL promete reação após Mota barrar Eduardo Bolsonaro para líder da minoria. Aí você fala, pô, que coisa, hein? Aí a matéria diz, segundo o Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL, havia um entendimento prévio com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para que Eduardo assumisse a função. Mas pressões externas teriam feito o presidente da Câmara mudar de posição. O líder do PL disse que acionará a mesa diretora para rever a decisão. Só que foi a mesa diretora, que só tem aliado do Hugo Mota, quem fez o parecer contra a nomeação do Eduardo. Por quê? Porque o Hugo Mota precisava se basear em algo para trair aí o PL e trair o Eduardo Bolsonaro. E aí deu ruim. E qual é o problema aí do Hugo Mota? São dois. O primeiro, aí, que eu vou citar, que na verdade o primeiro é outro, mas o segundo é o elogio aí do Trump ao Lula. O Trump falar que quer se encontrar com o Lula, falar semana que vem a gente vai se ver e tudo mais, aí fala, pô, peraí. Então eu não preciso ficar me dobrando aí pro Eduardo Bolsonaro e pro Bolsonaro, porque eu não corro risco de sanção nenhuma, né? Afinal, o Trump vai se encontrar com o Lula, vai resolver tudo. E dificilmente o Lula não dobra o Trump. Se ele conseguiu elogio público do Trump na frente de líderes de mais de 180 países, com 39 segundos de conversa, sendo que, segundo o próprio Trump, só 20 segundos foram conversa traduzida. O resto foi só, foi só gesto. Você imagina o Lula falar 10 minutinhos com o Trump. Dou um exemplo, o ex-presidente do México, que tem uma habilidade bem parecida com a do Lula, que é o Ângulo, o López Obrador, e a atual presidenta, conversaram com o Trump meia horinha e dobraram o Trump. Mas dobraram assim, ó, fizeram origami com o Trump, tá? Fizeram barquinho, passarinho de papel com o Trump. É isso que dobraram mesmo. A ponto do presidente do México chegar a falar na cara do Trump, viva México, o Trump fazer assim. É orgulhoso. Eu falo, pô, que coisa. A ponto da atual presidente, o Trump fala, olha, eu converso com muita gente todos os dias, eu não aprendo nada com ninguém, mas com ela eu aprendi. Ela me ensinou coisas. É a mulher mais inteligente com que eu já conversei. Você fala, pô, que coisa. Imagina quando ele falar com o Lula. Pois bem, então Hugo Mota é o segundo fator. O primeiro fator foram as manifestações de domingo. Por quê? Porque no domingo foram 45 mil pessoas na Paulista, segundo a USP, mas parece que foi bem mais. Porque no do Bolsonaro, a USP falou que foram 44 mil. Lembrando que a USP é do governo do estado de São Paulo, que é o governo Tarcísio, tá? Apesar dos pesquisadores não serem aí de extrema-direita, provavelmente, lembre-se disso. O bolsonarismo ocupou um quarteirão e meio. Tem imagens ali de cima. A esquerda ocupou 3 quarteirões, então tinha pelo menos o dobro. Não tem como ter a mesma quantidade de pessoas, sendo que eles não estavam mais espremidos, não tinha como. Pois bem, nessa aí, o Hugo Mota pensa, pô, se o Lula convoca as ruas, é o quê? 200 mil pessoas? O Lula não chamou. E a esquerda, muita gente ali, não foi. Se a esquerda chamar de novo, vai mais gente. E se for mais gente, o principal perdedor nessa é o próprio Hugo Mota, porque ele é o principal alvo. Ele é quem está sendo achincalhado. Então fica ruim aí para ele. Então ele tá com medo. Então por essas aí ele já jogou o Eduardo Bolsonaro. Por isso que o Conselho de Ética abriu o processo, ou seja, eles votaram para abrir o processo de cassação contra o Eduardo Bolsonaro. Lembrando que ele vai ser cassado por faltas. Mas agora já está confirmada a cassação dele por falta, porque ele não vai ser líder da minoria, então não vai ter tentativa de chegar lá na frente e falar, não pode, não sei o quê, aí vai pro STF, o STF vai mandar caçar, porque realmente tem falta, aí o Hugo Mota poderia chegar e dizer, ele não ia fazer isso, que ele não ia peitar a esse ponto, mas ele poderia chegar e dizer que, olha, mas o STF está se metendo no assunto que é da Câmara, não vamos caçar ele não, e não sei o quê, barará. Não vai ter nada disso, que ele já barrou a nomeação do Eduardo. Já traiu o acordo que ele fez com o PL. E você vê que o Hugo Mota, eu tô falando isso aqui faz tempo, em Brasília, ninguém perdoa a pessoa que não tem palavra. Ele já mostrou ao governo Lula que ele não tem palavra algumas vezes. Ele já fez acordos que ele traiu o acordo sem avisar ninguém, sem dar justificativa alguma, 48 horas depois. E agora ele está traindo o acordo com o PL, então ele conseguiu trair os dois lados. Isso vai cobrar um preço altíssimo pro Hugo Mota no futuro, tá? Ele consegue ser amigo da esquerda e da extrema-direita, que são as duas maiores forças. A extrema-direita tem uma força muito maior no Congresso Nacional do que a esquerda.